Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e hoje nós vamos resolver mais uma questão da segunda fase do ITA de 2019 para a admissão em 2020. Então, vamos lá. Questão número 7. De uma altura de 52,5 metros é solto um frasco indeformável contendo um gás monoatômico, formado de partículas com massa 4,2 vezes 10 a menos 24 gramas, calor específico a volume constante, 1,25 caloria por grama grau Celsius. Ao atingir o solo, a energia cinética do sistema é dissipada na forma de calor no próprio gás. Para uma temperatura inicial de 16 graus Celsius, determine a variação da velocidade quadrática média das partículas do gás devido à queda. Se necessário, use a aproximação binomial 1 mais x elevado a n igual a 1 mais nx, com x muito menor que 1. Bom, para essa questão, nós vamos precisar usar a constante de Boltzmann, que está lá no início da prova. Tá? Caso você não lembre, você pode usar aqui 3 meios de kT, isso é energia cinética, é 1 meio de mv ao quadrado. Ou seja, a velocidade quadrática média das moléculas, que é esse v que está aqui, né, ele chamou de v barra, vale raiz de 3kT sobre a massa. Então, essa é a expressão que a gente vai usar para calcular a velocidade. Bom, para nós encontrarmos a variação dessa velocidade quadrática média, nós precisamos encontrar quanto vale a variação de temperatura. E aí, a queda livre, né, a queda desse cara, de uma certa altura, é que vai se dissipar na forma de calor. Então, a gente pode escrever assim, que esse cara estava aqui, ele vai chegar aqui embaixo, a variação da energia potencial é que vai ter se transformado em calor, né, um calor sensível. Então, a energia potencial é mgh e o calor sensível é mc ΔT. Toma cuidado com as unidades aqui, tá, pessoal? Corta a massa e o ΔT vai ficar GH, então G vezes 52,5, sobre o calor específico, que é 1,25. Só que isso daqui está em calorias por grama grau Celsius. Vamos ter que passar isso tudo para o SI, né? Então, primeiro, caloria para joule. Ele deu a conversão lá no início, 4,2. E esse grama, né, tem que passar para quilograma. Então, vamos multiplicar por 10 ao cubo, certo? Então, agora está tudo nas unidades adequadas. Vamos fazer essa conta daqui. Nós vamos encontrar o ΔT como sendo 0,1 grau Celsius. Você fala, não, mas a temperatura lá tem que estar em Kelvin. Como é delta, pessoal, o delta em grau Celsius equivale numericamente ao mesmo delta na escala Kelvin. Só recordando aqui, né, que o ITA ele cobra algarismos significativos. Então, vamos botar 0,10 para ficar correto. Então, agora nós vamos para o cálculo da velocidade. Então, a nova velocidade, né, o v final, ele vai ser 3kT, desculpa, sobre m. Só que quem é esse t? Esse t é um t0 mais a variação de temperatura. Né, e tudo isso está elevado a meio. Bom, para você poder usar a aproximação que ele deu, você tem que colocar isso na forma 1 mais x elevado a n, tá? Você não pode usar esse t0 mais ΔT diretamente. Tá? Então, tem que colocar assim para que a gente possa fazer a aproximação binomial. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou botar esse t0 que está aqui em evidência. Então, vai ficar
3kt0, olha que legal, sobre a massa, que multiplica 1 mais ΔT sobre T0. E isso tudo aqui está elevado a meio. Percebeu a jogada? Quando você agora distribuir essa raiz quadrada, você vai ficar que o V é igual a raiz de 3kt0 sobre m vezes 1 mais ΔT sobre T0 elevado a meio. Aqui que é a jogada, pessoal. Quem é 3kt0, raiz de 3kt0 sobre m? Isso é a velocidade quadrática média no início, né? O T0, então é o V0. E esse termo daqui, ó, nós vamos usar a aproximação binomial. Por quê? O ΔT é 0,1. O T0, né, a temperatura inicial do sistema, é 16 graus Celsius, que em Kelvin, lembra, é só somar 273, então isso vai dar 289 Kelvin. Então, ΔT sobre T0 é 0,1 sobre 289, ou seja, isso é muito pequeno quando comparado a 1. Então, você pode usar a aproximação binomial. Então, isso aqui vai ficar V0, que multiplica 1 mais meio de ΔT sobre T0. Aí você faz a distributiva aqui, certo? Você vai ficar com V0, mais 1 meio de ΔT sobre T0, V0. Por que eu ainda não fiz a conta do V0, pessoal? Porque ó, quando eu passar esse V0 para o outro lado subtraindo, eu vou ter V menos V0, tá? E isso é o ΔV que a gente está procurando. Então, isso vai ser igual a meio ΔT sobre T0 vezes o V0. Aí sim eu vou deixar a fórmula original. 3kt0 sobre a massa. Tudo bem? Vamos substituir os valores agora. Isso é 1 meio de ΔT, que é 0,1, sobre o T0, que é 289, vezes raiz de 3 vezes o K, também está lá na folha de rosto, é 1,4 vezes 10 a menos 23, vezes 289, tudo isso sobre a massa. Cuidado com a massa, tá? 4,2 vezes 10 a menos 24 gramas. Então, vamos passar para quilograma. Tudo bem? Então, vamos fazer essa conta aqui. Nós temos 3 vezes 1,4, que olha que sorte, é 4,2. Então, sobra 289. Por que ele botou 289? Que tem raiz exata, né? Isso vai dar 17. Então, o ΔV vai ser igual a meio vezes 0,1 sobre 289, vezes raiz de 289, que é 17, vezes, ó, esse 10 a menos 24 sobe. Então, fica 10 a 24, então aqui fica 10 a 1. Esse 10 a menos 3 sobe, então fica 10 a quarta. Raiz de 10 a quarta, 10 ao quadrado. Corta com isso daqui, vai dar 10. Então, simplifica aqui o 17. Então, isso vai dar 10 sobre 34, que é aproximadamente 0,029. Pelo número de algarismos significativos, você não pode deixar assim. Na verdade, é 0,29, né? Então, você tem que botar como 2,9 vezes 10 a menos 1 metros por segundo, para ficar com a notação científica adequada.
Repara que essa não é uma questão muito difícil, tá? As contas que são meio chatas e a representação dos números, pessoal, fica bastante atento a isso, tá? O ITA ele desconta ponto por conta da representação inadequada com os números de algarismos significativos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo, coloque as suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com os seus colegas para que eles vejam a resolução dessa questão também.